França e Marrocos pelas quartas de final da Copa do Mundo. É disso que a gente vai falar hoje, do massacre, na verdade. Bom, pode-se dizer que massacre porque a França fez o que quis contra Marrocos. E bom, França a caminho de talvez mais um título. Pois é, fica aí, senta no sofá, fica de boa, vamos lá que a gente vai começar. Mesmo que eu não queira que a França seja campeã, a gente não pode negar que os caras estão sem limites e, bom, talvez não tenha muito o que fazer. Porque toda vez que eles entram em campo, a gente vê que eles, bom, fazem o gol a hora que quiserem. Não tem mistério. É um time que joga fácil, é muita estrela junto, não tem muito o que fazer. E bom, e se isso já não for suficiente, o Mbappé tá sempre decidindo também. Me diz uma coisa, tu tem o teu melhor zagueiro para marcar o melhor jogador da França. Quem seria esse melhor jogador? Mbappé, certo? Pois é, o problema é que os outros atacantes estão perto do nível, se não no mesmo nível do Mbappé. E como é que tu vai marcar tantos jogadores bons assim? Não tem como, alguém vai sobrar sozinho para fazer o gol. E daí tu para pensar, bah, mas esse jogo do Marrocos foi mais fácil que França e Paraguai? Não necessariamente, porque Paraguai foi com a ideia de só se defender. Marrocos foi com a ideia de jogar de igual para igual. Só que de igual para igual da França e do Marrocos não tem como tu comparar. E é aí que tá o problema, porque foi para jogar bola, como estava jogando bem durante essa Copa, mas não era nem de perto o suficiente. E deu para ver porque a França fez dois, Mbappé ainda errou um pênalti. E bom, a Marrocos teve uma chance, uma bola chutada no gol. E por isso a França tá de novo entre as 4 melhores seleções do Mundial e talvez muito perto de ser campeã, não sei. Muito provavelmente, porque a seleção que eles têm é fora do comum. Mas como é que foi o primeiro tempo desse jogo da França e Marrocos? Bom, na verdade começou bem estudado, mas a gente já via que a França conseguiria dominar o jogo da hora que quisesse até a hora que quisesse. E bom, foi isso que aconteceu. A França jogando do jeito que queria, com muita posse de bola, criando do jeito que criava. E se já não estava bom o suficiente para a França, ainda teve um pênalti no primeiro tempo. Mas Mbappé largou na mão do Bono num pênalti bem mal batido. Lembrou até o Messi e o Bruno Guimarães batendo aqueles pênaltizinhos meia boca. Mas daí tu acha, bah, o Mbappé errou um gol numas quartas de final de Copa do Mundo, o cara vai baixar a bola agora, não tem, o cara vai sentir esse erro. E não, de jeito nenhum, o cara é muito profissional e muito bom, não adianta. O cara parece que tá sempre buscando o gol e errar um pênalti, errar alguma coisa não muda nada pra ele tá sempre na busca do gol. E pior é que ele consegue. E bom, no segundo tempo, já que o primeiro acabou 0-0 com o Mbappé errando um pênalti, tinha que ser dele, né, o gol da França para abrir o placar. Num baita gol, na verdade, um golaço mesmo, porque ele puxa pro lado e bate lá no canto do goleiro Bono, que até tentou, mas lá não tinha como buscar. Então, França abre o placar 1-0 e o Marrocos, se já estava difícil no 0-0, piorou com 1-0. E daí tá, estamos perdendo de 1-0, o que a gente tem que fazer agora? Bom, atacar, não tem outro jeito, a gente está sendo eliminado. E foi isso que o Marrocos pensou. Mas não que tenha adiantado alguma coisa, porque o Marrocos não conseguia chutar gol e no meio do segundo tempo vai lá Dembélé e bota uma bolinha rasteira no canto do Bono também, fazendo 2-0 e acabando com a chance do Marrocos de fazer alguma coisa. E mesmo tentando até o final, 2-0 não é um resultado nada fácil de buscar, o juiz apita e a França classifica para as semifinais. Mas e os destaques da partida? Quais foram? Bom, por mais que Mbappé tenha errado um pênalti, ele fez o dele e ainda participou diretamente do segundo gol. Fora a correria que ele faz o jogo inteiro, então, bom, um dos destaques da partida tem que ser ele. Dembélé, que sim, jogou bastante e ainda marcou seu golzinho para liquidar a fatura do jogo. Do lado do Marrocos, o goleiro Bono foi um destaque, porque, claro, tu olha os 2 gols, o cara levou 2 gols, como é que ele vai ser destaque? Sim, ele tomou 2. Mas podia ter sido 3, 4, 5. A França atacou muito e ele fez várias defesas. Podia ter sido vergonhoso para o Marrocos, acabou só 2-0. E a defesa inteira da França, na verdade, que não deixava Marrocos chutar de jeito nenhum. Eles não conseguiam entrar na área da França. A França fazia o que queria ali, eles não conseguiam fazer nada. E bom, como foram os números do jogo? Na verdade, o número do jogo até vai te enganar pela posse de bola. 52% do Marrocos, 48% da França. Sim, mas no caso foi só isso que Marrocos conseguiu a mais do que a França. Porque em finalizações tivemos simplesmente 22 da França e só 5 do Marrocos. Pois é, isso finalizações, não quer dizer que foi no gol. Agora sim, chutes no gol, a França conseguiu 8 chutes. Pois é, a França teve 8 chutes a gol e Marrocos só 1.
Pois é, em uma única oportunidade o goleiro da França sujou o fardamento. Quase que a lavadeira da França agradece o time marroquino. E agora um prognóstico para pegar ou Espanha ou Bélgica. Bom, a França está por enquanto fazendo uma competição perfeita. 6 jogos, 6 vitórias. E simplesmente 16 gols marcados e só 2 sofridos. Pontos fortes para essa semifinal. Bom, não tem como não citar o Mbappé, que tá jogando muita bola e tá lá no topo, hein, brigando pela artilharia do campeonato com 8 gols. A defesa da França, muito sólida, como sempre, sofre poucos gols. E bom, a gente viu, né? Só 2 gols sofridos em 6 jogos. Transições muito rápidas, pois é, com Olise, Dembélé e Mbappé, como é que tu vai ter um jogo devagar se os caras não param de correr 1 minuto? E também um elenco experiente para esse tipo de jogo. Os caras vêm jogando junto há tempo, sabem o que estão fazendo. E deu para ver com 6 jogos e 6 vitórias que eles estão, sim, muito focados e na busca por esse troféu. E o que a gente pode esperar, então, dessa seleção da França daqui para frente? Bom, independente do adversário da semifinal e também da final, a França, sim, chega como favorita a conquistar essa taça. E se mantiver o nível que já vem apresentando, não tiver nenhuma lesão ou suspensão, o caminho para a França ser campeã mundial não está tão longe. Claro que se a final for contra a Inglaterra ou a Argentina, sim, vai ser um jogão, vai ser um jogo muito bom, mas duvido muito que qualquer uma das seleções que vier do outro lado vá conseguir bater de frente com essa França. E é isso aí, o que tu achou disso? O que tu achou da vitória da França? Foi muito fácil? Foi um jogo treino para eles? Comenta aqui que eu quero saber. Deixa o like, não se esquece de se inscrever no nosso canal. Vou ficando por aqui, nós.